E aí galera, tudo bom com você? Espero que você esteja bem. Aqui quem fala com você é o professor César, no canal Raiz da Questão. Gente, hoje eu vim ensinar um conteúdo para vocês que é função seno. Mas antes disso, o que é que eu te peço? Cara, se você não me segue ainda, não é inscrito nesse canal, eu peço que você possa se inscrever e apertar um like aí, ok? E se você for um dos meus alunos, certo? Deixa um comentário dizendo se a aula foi legal ou aonde ela pôde te ajudar. Galera, vamos lá. Então, o conteúdo que a gente vai estudar hoje vai ser sobre a função seno. Lembrando já aquele conteúdo que a gente teve sobre círculo trigonométrico, o que é que a gente aprendeu, e a gente vai nessa aula hoje. Serão 3 aulas sobre função seno, função cosseno e a função tangente. Depois a gente vai resolver uma bateria de exercícios sobre esses assuntos. Vamos lá começar. Como eu falei, para entender função seno, a gente tem que lembrar do círculo trigonométrico. Por quê, professor? Quando eu lembro do círculo, eu lembro que ele vai começar em 0 graus e vai até 360. Mas eu já te digo uma coisa sobre círculo trigonométrico e sobre essa matéria que a gente vai aprender. Cara, esquece essa questão de graus. A gente não vai mais usar isso nesse assunto. A gente vai usar trabalhar mais com radianos. Então a gente vai precisar, grande parte das coisas, converter em radianos. Professor, qual é a noção de medida que eu vou ter? Pi é igual a 180 graus. Partindo dessa unidade de medida, que a gente vai trabalhar com todos os outros números. Por exemplo, 60 graus é π sobre 3 radianos, 90 graus é π sobre 2, entendeu? Então a gente vai fazer isso transformando em radianos. Então, talvez no seu livro ou no que você já aprende, esteja lá em pi, você não entendeu direito, é porque a gente não trabalha mais com graus, assim, a gente vai trabalhar em radianos. Mas vamos lá, o que é que vai ser esse meu eixo seno? O que é que vai ser a função? Função, gente, vocês têm que entender que eu vou ter um conjunto partida, certo? Que é o meu domínio, eu vou ter um contradomínio e eu vou ter o meu conjunto imagem, ok? Quando a gente fala de função seno, ó, vamos supor que eu tenho esse seguinte ângulo x aqui. Esse ângulo x ele vai fazer um ponto bem aqui, um ponto P qualquer, certo, gente? Esse ponto eu vou rebater no eixo do seno. Isso, tu lembrou, meu consagrado? Lá do círculo trigonométrico eu tenho 2 eixos, eixo do seno e eixo do cosseno. No eixo do seno é quando eu vou rebater esse ponto aqui no eixo do seno. Então, aonde ele for rebater, ó, bem aqui, ó, nesse ponto aqui, essa distância daqui para cá, ó, olha só que eu estou pintando de vermelho. Essa distância entre eles vai ser o seu valor do seu seno. Pronto, então o valor do teu seno vai estar nesse espaço vermelho que eu acabei de pintar. Isso vai variar de quanto, professor César? Qual é o maior valor que um seno pode ter? Deixa eu só anotar aqui. Essa distância, isso vai ser o seu seno. Galera, uma coisa importante. O raio dentro do círculo trigonométrico ele tem um valor maior igual a 1 e menor igual a menos 1. Como esse ponto aqui ele é o centro do nosso círculo trigonométrico, ele vai ser 0. O maior valor que ele pode atingir é quando ele atinge aqui, ó, o máximo, que é igual a 1, certo? Então, o maior que ele pode atingir é igual a 1. Que ângulo é esse quando ele atinge um ângulo igual a 1? É o ângulo de 90 graus. Então, o que a gente pode colocar aqui, professor? No valor máximo dele, que é o de 90 graus, que é π sobre 2 é igual a 1, gente. É onde ele atinge o valor máximo dele, é no ângulo de 90 graus. E aonde ele atinge o valor mínimo dele é quando ele é menos 1 lá embaixo. Quem é esse menos 1 lá embaixo? É o 270 graus. Só que o que, gente? O que é que eu vou te ensinar a fazer? Bem aqui, ó, é π, não é? Ele é 180, certo? Como é que eu vou te ensinar a converter, fazer essa conversão? Percebe que de π até esse segundo ponto, opa, fiz errado aqui, até esse segundo ponto, ele caminha mais quanto? Caminha mais 90 graus. Então, se para você converter esse 270 em π, você vai fazer o seguinte, é π mais π sobre 2. Isso aqui vai dar quanto, professor César? 3π sobre 2. Então, 3π sobre 2 é a mesma coisa que 280, ok? Vamos só consertar aqui e deixar ele direitinho. 3π sobre 2. Quando ele atingir 3π sobre 2, vai ser o valor mínimo, que é igual a menos 1, ok?
Então a gente tem valores acima de 0, valores positivos, e abaixo de 0, valores negativos. Professor César, tem como o meu eixo do seno, o valor do meu seno ser igual a 0? Tem, que é quando são duas medidas, né? Quando ele for igual a π. Por quê, professor? Gente, vamos pensar o seguinte. Se o meu ângulo está aqui em π e eu for rebater ele no eixo do seno, vai estar aqui logo em cima do 0. Então, por isso que quando o seno é π, ele é igual a 0. Quando o ângulo também for 0, o seno vai ser igual a 0. E também quando ele for 2π, que é a mesma coisa que 360 graus, tá? Eu posso escrever também como 2π. Tudo bem? Então, nessa parte inicial, eu queria te relembrar o que é o eixo do seno, tudo bem? Antes da gente já entrar no conteúdo em si de função, e te lembrar sobre o máximo e o mínimo. Então, não esquece. Então, um seno de um número, o valor máximo dele, de x, vai estar entre o menor que ele pode ser, que é menos 1, e o maior que ele pode ser, que é 1. Então vai estar entre esses dois valores, 1 e menos 1. Tudo bem? Se está entendendo, dá um like aí para mim, certo? E vamos lá continuando. Pronto. O sinal e o comportamento. O seno ele pode ter valores positivos e negativos. A gente vai estudar isso por quadrante, ok? Tudo bem, vamos lá. Então, se eu tiver um ângulo qualquer, vamos aqui desenhar esse ângulo qualquer, esse ângulo x, se ele estiver no primeiro quadrante, independente do seu valor, o seno sempre vai ser positivo, porque quando eu vou rebater isso daqui no eixo do seno, olha só onde é que ele vai parar. Na parte de cima, meu consagrado. Então, se é na parte de cima, é positivo. Se um ângulo ele estiver no segundo quadrante, vai ser a mesma coisa. Não esquece, hein? Quando a gente fala de ângulos e de círculo trigonométrico, a gente conta desse jeito. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, certo? Não vai se confundir sobre isso. Quando o ângulo ele também estiver no segundo quadrante, também vai ser positivo. Professor César, não entendi. Olha só, é simples. Vamos traçar uma reta aqui, ó, que não é tanto reta, né? Olha só o ângulo que formou aqui, ó. Pô, perdão, olha o erro matemático. Olha só o ângulo que eu formei. No caso, seria esse ângulo todo aqui, né, professor? Pelo amor de Deus. Se eu for rebater esse ponto aqui no eixo do seno, olha só onde é que ele vai parar. Na parte de cima. Então, se ele for parar na parte de cima, a gente já sabe que ele vai ser positivo. Então, a gente tem o seguinte, que no primeiro e no segundo quadrante vai ser positivo, mas só que a gente tem que prestar atenção no seguinte, no primeiro quadrante ele vai iniciar em 0 e vai subindo até o máximo dele, que é o número 1, que é o máximo que ele pode ser. Então, a gente já sabe que no primeiro quadrante vai ser crescente, olha só, primeiro quadrante. No segundo quadrante, ele vai partir do valor máximo, que é 1, certo? E vai diminuindo, olha só, meu consagrado, ele vai diminuindo o seu valor. Então, ele vai ser decrescente no segundo quadrante. Tudo bem? Tá entendendo até aí? Vamos lá para o próximo. Professor César, no terceiro quadrante, ele vai ser negativo. Me explica o porquê, meu consagrado. Na hora, vamos lá fazer? Olha só, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Isso, muito bem. Pronto. Vamos desenhar aqui um ângulo no terceiro quadrante, como é que ele fica, né? Lembrando que aqui é o meu centro. Vou passar aqui no terceiro quadrante. Vamos abrir aqui esse ângulo para ver como é que ele vai ficar. Olha só ele bem aqui. Tudo bem? Vamos lá analisar esse ângulo que vai estar no terceiro quadrante. Gente, se eu for rebater esse ponto bem aqui, ó, olha o que é que vai acontecer. Ele vai parar na parte abaixo de 0 do meu eixo do seno. E o que é que a gente aprendeu sobre isso? Que abaixo de 0 é negativo, meu consagrado. Então, se é negativo, se está abaixo de 0, já sabe, é negativo. E aí, vamos lá, ó, ele vai partir de 0, porque aqui o meu seno é igual a 0, e ele está indo de encontro ao menos 1, que é o valor mínimo que ele pode ser. Então, pera lá, ele está saindo de 0 e vai até o menos 1. Sai de 0 e vai até o menos 1, isso é o quê? Ele está crescendo ou ele está decrescendo? Está decrescendo. Então, no terceiro quadrante, ele também vai ser decrescente, tudo bem? E os valores também serão negativos. No quarto quadrante, é a mesma forma. Vai ser negativo, mas preste atenção no que vai mudar. Ele vai sair do menos 1 e vai até o 0. Então, ó, ele sai do menos 1 e vai de encontro ao 0. Então, se ele sai de menos 1 e vai até o 0, ele vai ser crescente, meu consagrado. Então, no quarto quadrante, ele é crescente. Pronto.
Isso aí é o principal que você precisa se lembrar. O sinal e o comportamento, se vai ser crescente ou decrescente. Isso vai te ajudar muito quando a gente for fazer as funções do seno, saber que aquele valor é positivo ou negativo, quais são as imagens que ele pode ter, ok? E uma coisa importante, o seno ele pode ter o mesmo valor para dois ângulos. Como assim, professor César? Deixa eu desenhar um círculo aqui para ti que eu vou te explicar. Olha só, vamos desenhar um círculo aqui bem rapidinho. Pronto, deixa eu fazer bem aqui esse círculo. Você não tá vendo porque ele tá de preto. Deixa eu ver se assim... Pronto, dá para enxergar agora. Se eu tiver um círculo trigonométrico, e vamos supor o seguinte, eu tenho dois eixos normais, que é o eixo do seno e do cosseno. Eu vou tentar desenhar ele aqui para você. Perdoa se não tiver muito reto. Não, aí é brincadeira, né? Perdoa se não tiver muito reto. Mas a gente vai só fazer uma demonstração bem simples para você. Vamos supor que eu tenho um certo ângulo aqui. Bem aqui. Se eu for rebater isso daqui no eixo do seno, ele vai atingir bem aqui, correto? Porém, gente, do mesmo lado, lá do outro lado, no segundo quadrante, vai ter a mesma coisa, certo? Olha só. Vai ser o mesmo seno. Então, o seno ele pode ter dois valores, ok? Então, a gente vai usar muito também para descobrir isso a questão de redução de ângulos, né? Lembra? Reduzir para o primeiro quadrante, né? Acho que você pode se lembrar disso. Então, a gente vai usar bastante isso nessa parte também. Vamos lá continuar. Se você ainda não aprendeu a reduzir ângulos, eu vou fazer uma aula também especial sobre isso, só para lembrar como é que reduz do terceiro para o segundo quadrante, para o primeiro quadrante, para a gente trabalhar com aqueles ângulos notáveis, que a gente já sabe, né? Que é 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos notáveis, tudo bem? Vamos lá descendo aqui mais um pouco. E aqui eu já te apresento o gráfico da função seno. Vamos lá estudar um pouco sobre isso, eu vou querer a tua atenção. O que é o gráfico e o que é a função seno? O gráfico em si, ó, é isso que eu vou circular. A função em si é isso que eu circulei agora. Y é igual ao seno de x. Então, o y ele vai ser o seno de um certo ângulo. Então, quem está sendo o conjunto de entrada? Está sendo o valor de ângulo, está sendo o valor de x. Qual é o ângulo que isso pode ser? O ângulo ele pode ser 30 graus? Pode, mas ele também pode ser 300 graus? Também pode. Então, ele pode ser um valor negativo? Também pode. Então, a gente vai ter que o domínio é um valor que vai estar dentro dos reais, porque pode ser qualquer número, certo? Uma fração também pode ser, é um ângulo que está dentro do número dos reais. Então, o x, o valor de x, que é o conjunto, que é o domínio, né? Que é onde os valores que vão ser os valores de entrada, certo? Vai ser os valores de x, que são o domínio. O seu contradomínio também vão ser os números reais. Porém, qual é a minha imagem? São os valores que vão satisfazer essa função. Quais são os valores que a minha função pode ser? Lembra o que foi que eu te disse? Qual é o máximo e o mínimo que uma função de seno pode ser? 1 e menos 1. Então, os valores máximos e mínimos que eu posso ter vai ser 1 e menos 1, ok? Então, calma aí, deixa eu só botar na ordem correta, que a gente deve começar com menos 1 e vai até a 1. Tudo bem? Então esses são os valores, o mínimo e o máximo que pode ser. E aqui eu fiz o gráfico da função seno que eu vou construir junto contigo para você entender. Uma coisa importante que a gente tem na função é o período que ela vai ser. O que é período, professor César? Me explica isso, consagrado, pelo amor de Deus. O período, gente, é o tanto de tempo ou espaço que uma função leva para completar um ciclo completo, ok? Ou seja, ela partir de zero e voltar a zero, tudo bem? Isso é que a gente vai chamar de período, ok? Olha só o que foi que eu fiz. Eu fiz aqui o meu ângulo x, que são os valores de entrada do meu domínio, que vão ser os ângulos. Eu fiz 0, π sobre 2, que é 90 graus, π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 2π, que é 360. Qual é o comportamento da minha função seno? Olha só, quando o meu ângulo é igual a zero, o meu seno é igual a zero. Eu te expliquei sobre isso. Quando ele é 90 graus, ele é o máximo, que é 1, que ele pode ser. Quando ele é 180, ele também vai ser 0. Quando ele é 270, ele é o mínimo que ele pode ser, que é menos 1. E quando ele atinge o ângulo de 360 graus, que é 2π, ele vai atingir também 0. Então, qual é o comportamento desse gráfico? Deixa eu tentar desenhar para vocês aqui, ó. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Fazer de branco aqui, ó. Vem para cá, depois olha só.
e depois volta lá. Então, isso daqui se chama um gráfico de senoide, né? Por causa do nome que é o ângulo de seno, ok? Então, por isso que fala que algumas coisas têm gráfico senoidal, por causa que lembra o ângulo de um senoide, tudo bem? Então, ele faz isso, parte de zero e completa. Agora, percebe uma coisa para mim. Quando é que ele completa isso? Ele sai de zero e vai até zero. Qual é a distância que ele faz para isso? Igual a 2π. Ok? Então, o período que ele leva para sair de um ponto e voltar para esse ponto, a gente chama de período. Então, o período do seno é igual a 2π. Entendeu isso, meu camarada? Pronto, gráfico de seno é somente isso, da função seno. É lógico que a sua função pode mudar. Como assim, professor César? A sua função ela pode aparecer dessa forma aqui também, ó. Y é igual a 2 seno de x, entendeu? Mas, professor, isso pode acontecer? Pode, não se desespera que eu vou te ensinar como é que resolver isso, tudo bem? Mas é lógico que isso pode acontecer também. Mas vamos lá descendo e continuando. Entenda essa parte de gráfico, porque aqui agora a gente já vai encerrar nossa aula na lei geral da função seno, tudo bem? Olha só a lei geral da minha função seno. Então, a função seno ela tem essa lei geral. Meu f de x, que eu também posso chamar de quê? Você que lembra? De y, né? Ó, é a mesma coisa que y, ok? É igual a mais b vezes o seno, abre parênteses, c vezes x mais d. Calma aí que eu vou te ensinar o que é que significa cada letra dessa. Gente, essas duas principais, o A e o B, são ângulos, são valores que vão ampliar somente a sua amplitude, tudo bem? Lá no gráfico. Quando a gente for fazendo exemplos, lá na parte de exercício, você vai entender melhor. Mas tanto esse A quanto esse B, eles ambos vão mexer na amplitude do teu gráfico, tudo bem? Como assim amplitude, professor César? Seguinte, o meu ângulo ele pode ser dessa seguinte forma, não é? Tudo bem? É um ângulo normal. Por exemplo, se o meu b ele for igual a 2 numa função, como assim, professor? Por exemplo, assim, ó, y é igual a 2 seno de x, tudo bem? Quer dizer que cada valor eu vou multiplicar por 2. Por exemplo, o seno de 30 graus, que a gente aprendeu que é 1 sobre 2, eu vou multiplicar por 2 e vai ser igual a 1. Então, eu vou ter um aumento maior na amplitude. Então, ó, é algo como se fosse, ó, aumenta mais um pouco, entendeu? Ó. É isso que vai acontecer quando a gente for mudar o A e o B. Esse C, gente, ele vai alterar somente o período. Deixa eu anotar aqui para ti. Período, tudo bem? Como assim, professor César? Por que ele vai alterar o período? A fórmula do período é essa daqui, ó. O período é 2π sobre c. Então, o período ele vai estar totalmente ligado ao c. E como é que eu reconheço o c? É quando eu tiver uma função desse seguinte caso. Y é igual ao seno de 2x. Olha só o que é que acontece. Percebe que é o valor que está multiplicando x? Então, esse é o valor de c. Nesse caso aqui, o meu c é igual a 2. Certo? Então, o período dessa minha função vai ser diferente. Naquele caso que a gente fez no caso anterior do exemplo, a gente percebeu que o gráfico ele tinha período igual a 2π. Só que isso vai ser diferente, porque aquele gráfico era de uma função seno de x, normal. Porém, se a função for diferente, o período ele vai se alterar. Então, decora essa formulazinha. Período é igual a 2π sobre c. Olha só. Seno de x, qual é o período? É 2π sobre c. Como o meu c, nesse caso de seno de x é 1, meu período vai ser somente 2π. Agora, olha só como é que altera nesse segundo caso. O seno de 2x, qual é o período que ele vai ser? 2π. Como o meu c é igual a 2, olha só, 2 aqui, tudo bem? Corta 2 com 2, o meu período vai ser igual a π. Então, a cada 180 graus que vai completar o período dele. Tudo bem? Então, galera, essa foi a nossa aula. Próxima aula, o conteúdo vai ser sobre função de cosseno, tudo bem? Não esquece aqui de deixar o like e de se inscrever nesse canal, tudo bem? Ajuda muito. E para os meus alunos, espero que vocês gostem bastante dessas aulas, até porque isso aqui é somente para vocês. Obrigado, galera, ok, pela companhia e até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu!